E seja muito bem-vindo, eu vou comentar e corrigir a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso para soldado da Polícia Militar do Ceará. Eu sou o professor Eduardo Tavares e meu objetivo é, nesse vídeo, fazer você querer me chamar de professor. Se inscrever e, claro, curtir esse vídeo se você achar ele muito útil. O meu objetivo realmente vai ser ensinar passo a passo como a gente chega na resposta de cada uma das questões, também abordando ali a teoria envolvida, para deixar você mais preparado. O objetivo de todo o conteúdo aqui desse canal é preparar você para o seu concurso, para a sua aprovação. Se você gostar da minha didática, já está convidado a conhecer cada um dos meus cursos, que estão aqui na descrição, no comentário fixado. E eu quero sim ser um professor que vai ajudar você a realizar seu sonho, a garantir a sua aprovação, dominando a matemática e o raciocínio lógico. Então eu vou ficar pequenininho. Qual que é o comentário que eu tenho para fazer sobre essa prova? Ela foi, na minha opinião, de um nível médio para difícil, então só iria bem em matemática quem dominasse realmente as questões de nível médio, e aí sim, brigar pelas difíceis. Outra coisa que me chamou muita atenção é que as questões mais difíceis, como tem sido padrão nesse ano de 2025, tá? Elas estão sempre no começo do conteúdo de matemática. Então é muito importante você que está estudando para fazer um concurso, siga um importante conselho que eu já vou dar aqui. Veja a prova toda. Se você pegar uma questão como essa, que você já vê que tem 4 itens para você analisar, é uma questão que você vai ler. Ok, você vai tentar identificar qual é o assunto aqui, mas se você não souber nem por onde começa, já vai pulando. Vai ter questão aqui que é mais simples e que você vai acertar de cara. Eu vou ensinar cada uma delas, você vai sair daqui muito mais preparado com toda certeza. Mas tenha uma certa inteligência sobre como fazer a prova. Se você realmente quer dominar todas essas técnicas, venha e me torne o seu professor. Eu vou ter muito capricho e muita dedicação em deixar você totalmente preparado. Você não vai comprar um curso e eu vou sumir, não. Todo mês tem muito evento, muita aula online de revisão, muito exercício extra para deixar você realmente preparado e eu vou estar sempre do seu lado para tirar sua dúvida. Esse é o meu grande diferencial como professor. Beleza? Então vamos lá. Um grupo de 30 policiais foi constituído para realizar... Opa, trocou de slide aqui sem querer. Foi constituído para realizar um trabalho conjunto nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Para o começo da missão, o grupo foi dividido em 3 subgrupos, seguindo os seguintes critérios. Cada policial integra mais de um subgrupo. Cada subgrupo ficou com 21 integrantes. Todos os subgrupos atuariam em todos os estados. N é o número de policiais com atuação nos 3 subgrupos simultaneamente. Assim, é correto afirmar que, lendo essa questão, a gente já tem aí uma intuição de que ele seria um problema envolvendo conjuntos, ou pelo menos fórmulas relacionadas a conjuntos. Então, esse aqui seria o subgrupo 1, subgrupo 2 e subgrupo 3. O que acontece? Ele fala que todo mundo pertence a mais de um subgrupo. Então não tem elemento que pertence apenas a um grupo, né? Apenas a um subgrupo. Eu tenho que ter necessariamente 2 pessoas ocupando aí, né? Uma pessoa ocupando 2 subgrupos, corrigindo, tá? E aí, a questão não é fácil. Por quê? Porque ela não deu valor nenhum. Ela simplesmente falou, olha, cada policial integra mais de um subgrupo, cada subgrupo ficou com 21 integrantes. Então, se eu somasse, né, esse subgrupo aqui, ó, esse subgrupo aqui seria o subgrupo 1, por exemplo, aqui assim, ó, esse espaço aqui, ó. Lembrando que o N está aqui. Esse espaço, por exemplo, que eu pintei de roxo, ele vai ter 21 pessoas. Esse outro espaço aqui também, ó, ele vai ter, vamos fazer de vermelho aqui, ó, esse outro subgrupo, que seria o subgrupo 1 e 2, ele vai ter no final aqui também 21 pessoas. Esse outro subgrupo que eu vou fazer de verde aqui, ó, ele também vai ter 21 pessoas. E aí você fica perdido, fala, poxa, como é que eu vou chegar nessa resposta? Bom, o caminho é esse aqui. Se cada subgrupo tem 21 pessoas, então eu tenho 21 no subgrupo 1, mais 21 no subgrupo 2, mais 21 no subgrupo 3, totalizando aí um total de 63 policiais. Só que ele diz no começo do problema que nós temos 30 policiais. Então eu vou tentar enxergar uma maneira de conseguir colocar esses policiais, porque eu tenho que ter 30. Só que eu estou vendo que quando eu coloco os 21, né, porque eu vou considerar, eu estou tendo esses 63 porque, de fato, tem policial que está em mais de um subgrupo. Tem policial que está nos
3 subgrupos. Então a ideia aqui é a gente buscar um número que seja menor que 63 e o maior possível, para buscar o excedente. Como ele diz o seguinte, como ele fala para a gente, ó, vamos pegar esses 30 policiais aqui, ó, esses 30 policiais. Se eu olhasse para um único subgrupo aqui, ó, subgrupo 1, aqui poderia ter os 30 policiais? Poderia. Se eu pegasse aqui o subgrupo 2, esses 30 policiais poderiam ocupar o subgrupo 2? Poderiam, porque eu sei que tem policial que obrigatoriamente vai ocupar 2 subgrupos. Um policial está em 2 subgrupos. Então eu já teria aí 60 policiais, né, contados. Né? No subgrupo 1 tem os 30, no subgrupo 2 tem os 30, os mesmos. Mas aqui quando eu colocasse no subgrupo 3 vai dar um problema. Porque aqui, ó, se eu colocasse os 30, pô, daria 90 no total, né? 90 elementos. Então o maior valor que a gente consegue ter é de 60 policiais. Percebeu? E de fato isso é uma verdade, porque ele garante pra gente que todo policial integra mais de um subgrupo. Então eu posso ter realmente 30 policiais no subgrupo 1 e 30 policiais no subgrupo 2, totalizando um total de 60 policiais distribuídos nesses 2 subgrupos. Os mesmos 30, mas totalizando aí 60 possibilidades. Né? Eu teria 30 de ser o grupo 1 e 30 de ser o subgrupo 2. Por que eu estou chegando nessa resposta? Por que eu estou falando isso para você? Porque se quando a gente somou 21 mais 21 mais 21, que é de fato quem está em cada subgrupo, né, em 2 subgrupos, a gente chegou em 63. Mas a gente viu que o maior número que a gente consegue ter é 60. Então, se eu fizer essa diferença, eu chego em 3. Refletindo no que o professor fez aqui, a gente sabe que nós temos 21 policiais em 2 subgrupos, certo? Então, eu teria aí no total, né, 21 policiais, né? Cada subgrupo ficou com 21 policiais. Então, aqui subgrupo, subgrupo, subgrupo. A gente teria uma possibilidade de ter 63 policiais distribuídos nesses subgrupos. Só que a gente consegue ter no máximo 60, porque eu tenho 30, eu consigo dobrar esse 30 para ocupar aí o mesmo policial ocupando 2 subgrupos. Só que quando a gente faz aquela soma do 21, 21, 21 em cada subgrupo, a gente chega em 63. Então, se você fizer a diferença, você chega na resposta, que é a letra delta, tá? Na minha opinião, essa é a resposta correta. Então, delta igual a 3 é o número de policiais que vão ocupar necessariamente 3 subgrupos. Fechou? Então, a questão eu achei um pouco mais difícil do que o usual. Particularmente, eu costumo ver as questões que trabalham com esse conteúdo aqui, colocando pelo menos alguns valores e não deixando tão aberto aqui, tá, as possibilidades de pessoas dentro de cada grupo. Mas o caminho seria esse. Se você tem 21 em cada subgrupo, então no subgrupo 1 você tem 21, mais 21 mais 21, então você teria 63 policiais distribuídos nesses subgrupos, colocando um policial em 2 subgrupos, então você conseguiria encaixar 60 policiais. Então se você está falando de 63 e 60, é porque eu tenho 3 policiais que vão integrar 3 grupos. E aí fechou. Essa resposta aqui é o gabarito para mim, a princípio sem recurso, tá? Espero que você tenha gostado da explicação. É a melhor didática que eu consegui trazer para chegar na resposta desse problema aqui, tá? Vamos seguir. Questão número 14. A questão também aí de argumentação, lógica da argumentação. Uma questão bem chatinha por trabalhar ali bem, né, um conceito bem específico do OU, desculpa, mas a gente vai chegar nessa resposta com tranquilidade. Vamos lá. Ó. Analise a afirmação correta envolvendo a afirmação dos técnicos Alfredo e Manfredo. Não é verdade. Então ele está falando que essa afirmação aqui ela é falsa, tá? Quando ele coloca se não é verdade, é porque o que está escrito depois é uma afirmação falsa. Alfredo é economista e Manfredo é contador. Com base nessa afirmação, analise as conclusões apresentadas a seguir. Aí ele quer tudo o que? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente sabe que se a gente tem o E com um valor falso, a gente consegue negar. E para negar o E, a gente vai trocar o E pelo OU. É sempre esse o procedimento, tá? Pega o conectivo E, troca pelo OU e nega todas as proposições. Então a gente vai negar as 2 proposições que a gente tem lá, ó, tá? Então é esse o caminho. Você pega o E, troca pelo OU e nega todas as proposições. Então a gente vai ter o que aqui? Que o Alfredo não economista. E a gente vai ter que o Manfredo não contador. Muitas questões, é só isso que a gente tem que fazer. Mas assim, não. Ele pediu para a gente analisar 5 proposições.
Vamos ver se essa aqui a gente já encontra entre elas, né? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, na proposição 4, Alfredo não é economista ou Manfredo não é contador. Essa aqui a gente já garantiu que é verdadeira. E nem para quebrar o galho de colocar quais são as verdadeiras. Ele quer que a gente dê a quantidade de verdadeiras. Realmente é uma questão elaborada para ser difícil. Beleza, então a gente já sabe ali que a 4 é verdadeira. O que acontece? A gente também tem como buscar valores que são equivalentes. E como é que funciona a equivalência? É a mesma, é uma proposição usando conectivos diferentes, porém com o mesmo valor lógico. E o ou, ele tem uma equivalência. O ou tem uma equivalência com o se, então, que vem da regra do Neymar, ou alguns professores também chamam de regra do Neumar. Tá? Eu ensino pelos dois nomes, eu não quero que você nunca erre isso daqui. O que significa esse Neymar? Esse símbolo que está aqui do Y, ó, ele te dá a ideia do conectivo que você tem que usar. Então fica Neymar, ne, de nega a primeira. Então aqui você teria que negar a primeira, trocar pelo ou e manter a segunda. Só que é o que é importante, deixa eu assumir para não ficar na frente aqui. O que é importante? Essa é a equivalência que você faz saindo do se então. Então você teria que ter o se então, aplicar o Neymar e chegar nessa proposição que está usando o conectivo ou. O que você tem no problema é a presença do negativo ou. Ou, perdão, negativo ou não, do conectivo ou. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar a regra do Neymar, mas ao contrário, indo para o se então. E de fato a gente tem aqui a presença, né, do se então na proposição 1 e na proposição 3. Vamos ver qual dessas duas aqui a gente consegue aplicar o Neymar. Então vamos lá, vamos negar a primeira. Alfredo não economista. Então a gente teria o quê? Negando a primeira, tá? Se Alfredo economista. Então, e a gente precisa o quê? Manter a segunda. Manfredo não contador. Essa daqui vai estar certa. Tá? Então, se a gente tiver essa estrutura escrita lá, vai estar certo. Vamos ver se tem aqui, ó. Se Alfredo é economista, então Manfredo não é contador. Opa, essa aqui está com certeza certa. Porém, quando a gente está com o ou, a gente não sabe. Aqui não existe, né? O ou não é que não sabe. Quando você tem o ou, isso não garante que essa é a primeira e essa é a segunda. Tá? Você pode estar com essa daqui sendo a primeira. Então, essa aqui seria a primeira possibilidade que apareceu aqui. Porém, você poderia ter uma segunda possibilidade, que é considerar essa daqui sendo a primeira. Então, a gente teria o quê? Se, a gente precisa negar a primeira, então fica se Manfredo contador, então, aí manter a segunda. Alfredo não economista. E se você observar, é verdade, porque uma forma de fazer equivalência é você inverter negando. Então, se você olhar aqui, pega a proporção do se então, inverte negando, mantendo o próprio se então. Então, olha só, se você inverter isso aqui, ó, Manfredo não contador, fica Manfredo contador. Inverteu negando. Alfredo economista foi para o final, Alfredo não economista. Então, de fato, essa proposição aqui com o ou e essas duas são equivalentes. Como essa é verdadeira, essas duas são verdadeiras. Vamos ver se tem essa daqui, ó, no se então, se Alfredo não é economista, então Manfredo não é contador. Essa aqui está errada, não existe essa equivalência aqui, tá? Esse exclusivamente aqui, ó, tá errado. Essa não é verdadeira. A gente tem que ter uma equivalência nessa tabela aqui. É verdade que Alfredo não é economista e Manfredo não é contador. Ele só negou usando o e. Isso aqui está errado, tá? Você não nega o e usando o próprio e. Como essa afirmação é falsa, eu tenho que achar uma afirmação que é verdadeira. Beleza, então já eliminou a 1 e a 2. A 3 e a 4, beleza, são equivalentes, vão ser verdadeiras. É verdade que Alfredo é economista ou Manfredo não é contador exclusivamente. Esse exclusivamente, ele transforma esse ou num ou. Tá? E não tem equivalência do ou com o ou, tá? Não existe. Então aqui também está errado. Então a gente consegue ter como resposta correta de equivalência, né? Buscando uma afirmação que também vai ser verdadeira, é essas duas aqui, a letra 3, a afirmação 3 e 4, então, portanto, gabarito letra C, 2. Então, quem fez meu curso de raciocínio lógico chegaria nessa resposta, porque domina, tá? Domina equivalência. Se ele está falando que é falso e está te pedindo que é verdadeiro,
A gente vai converter isso para a afirmação verdadeira e vai buscar as equivalências. É sem segredo, tá? Então, explorou aqui aquilo que eu costumo dizer no meu curso. O comum é você ir do se então para o ou, aplicando o Neymar. Aqui ele jogou o ou e te pediu as equivalências relacionadas indo para o se então. Então, realmente é uma questão aí um pouquinho mais complexa, na minha opinião. Ia tomar um tempo aí de quem não fez o curso comigo, por exemplo. Mas quem fez o curso comigo aqui já chegava bagaçando. Muito bem. Admita como sendo verdadeiras simultaneamente as seguintes afirmações. Se chover em Nova Russas, então chove em Crateús. Se chover em Crateús, então chove em Tauá. Se chover em Tauá, então chove em Iguatu. Se chover em Iguatu, então chove em Nova Russas. Analisando as afirmações, é possível concluir corretamente que questão aí também bem aberta, colocando novamente aí lógica da argumentação. E ele coloca lá, o que me chamou a atenção, você tem que dar uma analisada nas alternativas, não tem jeito, ele não faz nada, né? Ele quer que você responda em cima das alternativas. Se não chover em Nova Russas, então não chove em Tauá. Chama muita atenção por quê? Porque se a gente inverter essa proposição, a gente vai fazer equivalência. A gente já vai inverter negando. Então, se a gente inverter negando, a gente fica o quê? Se não... Basicamente, o que eu falei no slide anterior. Uma das formas a gente ter... Se a gente fala que... Se eu falo que a primeira ali é verdadeira, se eu falo esse se então é verdadeiro. Se chover em Nova Russas, então chove em Crateús. Se eu falo que isso é verdadeiro e eu quero algo que também é verdadeiro, eu quero equivalente. A primeira regra é inverter negando. Você pega essa proposição, inverte negando, ela vai ser equivalente. E você está mantendo o se então. A outra forma de conseguir equivalência é usando o Neymar. Aqui não vai trabalhar o Neymar. Aqui o que a gente está chegando é o seguinte, ele quer que a gente também conclua corretamente. A gente quer que aquilo também é verdade. Então o caminho é inverter negando. Então se eu colocar aqui, ó, se não chove em Crateús, certo? Não chove em Nova Russa. Vou abreviar aqui, tá? NR. Tá, o que está dizendo é o seguinte, se não chover em Nova Russa, então não chove em Tauá. Vamos buscar Tauá aqui, ó. Se a gente inverter aqui, ó, vai ficar assim, ó. Se não chove Tauá, não chove Ai, caramba, cadê? Não chove em Crateús. E o que a gente sabe? Que se não chove em Crateús, não chove em Novas Russas. Então, se não chover em Novas Russas, não chove em Tauá. Tá certa essa afirmação aqui, ó. Certo? Até se eu pegar aqui, ó, se não chove em Tauá, então chove em Tauá, chove em Iguatu. Se não chove em Iguatu, não chove em Tauá. Aí tá aqui, ó, se chover em Iguatu. Se não chove em Iguatu, não chove em Novas Russas. Na verdade é o seguinte, se chove em todas essas cidades é verdadeiro, se não chove também é verdadeiro. É isso. Então essa afirmação, se não chover em Nova Russas, então não chove em Tauá, é de fato verdadeiro. Para chover, e outra, lembrando, né, para isso aqui ser falso, a gente só tem uma possibilidade, que é chover em Nova Russas e não chover em Crateús. Então a partir do momento que a gente fala que chove, e eu quero que seja verdadeiro, tem que chover em outra cidade também. Eu tenho que ter verdadeiro com verdadeiro. Eu não posso ter verdadeiro e falso. Então, verdadeiro com verdadeiro vai ser uma afirmação verdadeira. Então, de fato, se chover em uma cidade para ser verdadeiro, vai ter que chover em todas. Show de bola. Se não chover em uma cidade, não vai chover em todas. Porque, aí ele fala aqui, ó, se não chover em um município, nada se pode concluir com relação às chuvas dos demais municípios. Realmente dá uma certa dúvida aqui. Porque a gente poderia ter isso aqui falso e essa daqui sendo falsa ou verdadeira. Por conta aí, né, do antecedente sendo falso, já garante que a proposição ela seja verdadeira. Porém, por conta dessa relação que nós temos entre as cidades, tá vendo aqui, ó, Novas Russas aqui com Novas Russas aqui, ó, o que vai acontecer? Se a gente considerar esse Novas Russas verdadeiro, falso, né? Aqui, vamos pegar esse valor falso. E se a gente considerar Iguatu como sendo verdadeiro, pegar um verdadeiro aqui e verdadeiro aqui, ó, aqui cairia verdadeiro e a gente teria o quê? Vera Fischer ficando falso. Então, como a gente consegue, quando considerar o falso para um e verdadeiro para o outro, formar um Vera Fischer, fica travado. De fato, como existe uma relação
de chover, de todas as cidades estarem relacionadas, você não poderia ter esse falso aqui e a possibilidade de um verdadeiro aqui, porque formaria Vera Fischer. Tá? Então o caminho que eu vi foi esse. Tá, se ele está dando uma afirmação aqui, eu vou inverter. Se eu inverter, eu vou ter uma equivalente. Também continua sendo verdadeira. Então, realmente, se chover em Nova Russas, então chove em Crateús. Se não chover em Crateús, não chove em Nova Russa. E aí, Nova Russas. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu consigo montar essa estrutura do Iguatu com Tauá vindo aqui de Crateús. Não chove em Tauá, não chove em Crateús, não chove em Nova Russas, então não chove em Tauá. Top de linha essa questão, mas na minha opinião é uma questão difícil. Daria para sair da prova assim, com dúvida, tá? Questão 16, uma questão de sequência numérica. Essa sim é a primeira questão fácil da prova. Na minha opinião, pelo menos para quem faz meu curso, ela seria fácil. Por quê? Ele dá uma sequência que vai de 2, 5, 9, 19, 37, 75, 149 e 299. Nessa coleção ordenada, o número que se segue imediatamente o elemento 299 é... O que eu ensino, eu vou ensinar para você aqui já de graça. Você vai sempre observar o padrão de evolução desses números. E o ideal é sempre você ver se aumenta muito ou mantém uma certa constância entre os aumentos. E você nota, daqui para cá nem aumentou tanto, aumentou 3 unidades, depois aumentou 4. Mas daqui do 75 para 159, pô, aumentou para caramba. Do 149 para 299, aumentou para caramba. E parece o dobro. Isso que é bacana. Quando você vê esse saldo do 75 para 149, pô, o dobro de 75, ele seria 150. Só de você ver isso aqui, ó, opa, peraí. Então, será que daqui para cá, né, do 75 para o 149, ele poderia ter feito o dobro menos 1? Tá, então a gente vai testar esse padrão nas outras. Aqui eu tinha o dobro. Se eu fosse fazer o dobro para cá, já não bateu, porque aqui... Deixa eu colocar a sequência aqui embaixo que a gente trabalha melhor. Peraí. Vai ficar 2, 5, 9, 19, 37, 75, 149 e 299. Tá, o padrão que a gente pegou aqui, ó, foi o dobro menos 1. Vamos pegar já, para dar tentar já adiantar ali, vamos pegar o próximo. Se eu for do 149 para 299, se eu pegar o 149 e dobrar, ele vai dar 2 vezes 9, vai dar 18, sobe 1, 2 vezes 4, 8 com 1, 9, daria 298. Mas para cá foi 299, o que está dando para a gente o dobro mais 1. O que a gente vai ter que fazer agora é verificar se esse padrão aconteceu sempre. É isso. Aqui, ó, do 2 para o 5, funciona o dobro mais 1? Funciona. Poderia esse padrão que está acontecendo aqui. Daqui para cá, do 5 para o 9, opa, é o dobro menos 1. Então, o padrão que ele tem aqui é sempre esse, ó. Ele dobra, faz mais 1, depois ele dobra, faz menos 1, depois ele dobra, faz mais 1, depois ele dobra, faz menos 1, dobra mais 1, então agora vem a parte de dobra menos 1. O 299, se a gente dobrar, vai dar 18, vão 1, 2 vezes 9, 18, com 1, 19, vão 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Só que é a parte do dobra menos 1. Então aqui seria 597 a resposta, a letra D. E a gente percebe que teria o 597 e o próprio 599. Então se você não trabalhou certinho o padrão, poderia cometer o erro. Então na prova é isso, busca um padrão. Esse padrão ele pode ser variável de acordo com a posição do elemento. Né? O que a gente percebe é o seguinte, os elementos de posição ímpar dobram mais 1. Os elementos de posição par dobram menos 1. Pode ser esse o padrão. Se enxergando isso, é sucesso. E sempre você tem que verificar se o padrão acontece em toda a sequência. Então não era uma questão difícil. Só de pegar esse vislumbre de enxergar os números, já matava a questão com mais tranquilidade. Tá? Questão 17. Em um concurso para selecionar profissionais visando o preenchimento de 3 vagas no corpo técnico de uma instituição pública, 5 candidatos lograram a aprovação e alcançaram o mesmo total de pontos, cumprindo igualmente todos os outros critérios e exigências firmados nas normas do concurso. Portanto, qualquer grupo de 3 dos 5 candidatos pode ser convocado para ocupar as vagas disponíveis. Assim sendo, é correto concluir que a quantidade de grupos que podem ser constituídos é igual à questão de análise combinatória, muito clássica, tá? Essa aqui vamos chamar, né, uma questão de análise combinatória. Aí já fugiu um pouco aí daquela lógica que a gente estava, né? Combinatória, vou errar o português aqui, né? E nesse caso, a gente está falando de pessoas dentro de um grupo. Quando a gente fala de pessoas dentro de um grupo, a ordem não importa. Tanto faz ser eu, você e um amigo, como eu, o amigo e você.
continua sendo o mesmo grupo que vai trabalhar nessa empresa. Então é um princípio que a gente vai ter que usar a combinação. E na combinação eu não vou jogar fórmula, eu vou ensinar você a entender como a gente faz isso, tá? Tem a fórmula, mas vem cá que eu vou ensinar você a entender. Na combinação, você precisa olhar quantas pessoas você tem à sua disposição. Nesse caso, passaram para a segunda fase, lograram êxito na aprovação? 5 pessoas. Então você tem aí 5 pessoas à sua disposição. E de que forma você quer escolher essas pessoas? De 3 em 3. Então vai ser a combinação de 5 pessoas que eu escolho de 3 em 3. Como é que funciona sempre arranjo e combinação? Sempre os dois, tá? Se a gente está falando de análise combinatória, sempre o maior número vai ficar em cima. Então em cima você vai ter o 5 fatorial. Embaixo você sempre vai ter a diferença entre esses dois números que estão aqui, sempre. Seja arranjo, seja combinação. Você vai fazer a diferença entre eles, que vai te dar 2 fatorial. Na combinação, você precisa dividir de novo pelo menor fatorial. Então a gente divide pela diferença, mas na combinação você tem que dividir de novo pelo menor valor, que está aqui no fatorial. Se fosse arranjo, seria só 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então pega o bizu, sempre o maior valor em cima, embaixo a diferença entre eles, e se for combinação, divide ainda pelo menor valor no fatorial. Então se o menor valor é 3, coloca 3 fatorial aqui, pronto. Você resolveu. O que é um fatorial? É um número multiplicado por todo mundo que vem antes dele. Então eu vou pegar esse 5, eu vou multiplicar pelo 4 e vou multiplicar pelo 3 fatorial. Só que a gente para aqui. Sempre para no maior valor que tem embaixo. Então se o maior valor embaixo é 3, você para no 3 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, vai dar o próprio 2. E esse 3 fatorial a gente mantém ele aqui. Por quê? Porque agora a gente consegue simplificar. É o mesmo número em cima e embaixo. E o que sobrou a gente vai fazer a continha. Vai ficar 5 vezes 4, 20, divide por 2, 10. Então a gente consegue ter aí a formação de 10 grupos aí, né? Podem ser constituídos. Essa sim é uma questão super clássica, sem dificuldade. Fez meu curso, chegava na resposta aqui tranquilamente. Então dessa prova, por exemplo, já as primeiras ali mais difíceis, mas essas duas aqui faria sem dificuldade nenhuma. Questão número 18, uma questão que está no meu curso desse jeito aqui. Tá? Essa questão tem lá, porque ela é muito clássica em algumas bancas. Então, considere os conjuntos de números inteiros positivos. Ele colocou o x, 2, 3, 5 e 6. Colocou o y, 10, 11, 12, reticências, até chegar no 100. Assim, é correto afirmar que a quantidade de pares ordenados. Par ordenado, a gente tem aqui, né, um parênteses, aqui sendo x e aqui sendo o y. Então, eu quero um par ordenado. Então, começa primeiro com o valor de x, começa depois, né, termina depois com o valor de y. Então, a quantidade de pares ordenados x, y, tais que x pertence ao conjunto x, né, o 2, 3, 5, 6, y pertence ao conjunto y, e x divide exatamente y. Uma coisa interessante é, se eu te perguntasse, né, quantos elementos a gente tem de 10 a 100? Se você me responder 90, você já errou. Porque quando a gente quer calcular a quantidade de elementos, isso é muito diferente. Eu não quero 100 menos 10, a diferença entre 100 e 10. A diferença entre 100 e 10 é 90. Eu só tenho 100 maçãs e te vendo 10 maçãs, me sobra 90 maçãs. Só que isso é uma subtração de objetos. Quando eu estou falando de elementos dentro de um conjunto, a gente tem que fazer isso aqui, ó. É 100 menos 90 mais 1. Então a gente tem aqui num total, 100 menos 90 não, 100 menos 10, né, que é o que eu tenho, o limite máximo e o mínimo, mais 1. Então a gente vai ter aqui 91 elementos. Então nessa sequência, tipo, contar a quantidade de números que tem ali dentro, são 91 números. Então pegue esse bizu. Sempre que você tiver que trabalhar com a quantidade de elementos, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai fazer a diferença e vai somar mais 1. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. De 0 a 10, nós temos quantos números? Muita gente vai falar assim, 10. Mas olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu pegar do 0 e for até o 10, e eu quero saber quantos elementos eu tenho, do 0 ao 10, eu faço a diferença, 10 menos 0 vai dar 10, com mais 1, 11. Essa dica aqui já fica, você deixa salva aí que ela é muito importante. Mas como é que eu vou fazer essa questão? Eu vou trabalhar essa questão por PA. Por mais que a gente pudesse usar esse raciocínio aqui, eu vou trabalhar por PA porque eu acho mais seguro, tá? Eu vou mostrar das duas maneiras para ficar mais claro. Se eu pegar aqui o x e olhar o x colocando o 2, e eu pegar essa sequência que vai de 10 até chegar no 100. O que vai acontecer aqui? Todo número que for par vai dar para dividir
por 2. Então eu tenho que ver a quantidade de números pares que eu tenho dentro dessa sequência. O que eu vou fazer aqui? Como eu falei, eu vou trabalhar dentro da PA. Vou jogar 100 sendo o último termo. Então, vamos lembrar aqui da fórmula geral da PA. A fórmula geral seria A100, desculpa, né? Vamos pôr aqui a forma geral mesmo, né? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então eu vou jogar aqui, ó, não sei o N eu não sei quantos números existem ali dentro, mas eu sei que o último número é o 100. O primeiro número é o 10. A quantidade de números eu não sei. E sei que a razão é 2, porque se eu pego um número par e quero saber quem é o próximo divisível por 2, né? Eu vou sempre somar 2. Então aqui a razão 2. A gente passa esse 10 para o outro lado, então a gente vai ficar aqui com 90 é igual a N menos 1 vezes 2. Esse 2 eu passo dividindo, aqui vai ficar 45 é igual a N menos 1. E esse menos 1 eu passo para o outro lado somando. Então o N vai dar 46. Olha que bonito. Então eu vou ter 46 números aqui. A outra possibilidade era trabalhar diretamente a diferença dos números que eu sei que serão divisíveis por 2. Então eu teria o quê? O 100 menos o 10. Então esses valores aqui seriam todos os valores divisíveis por 2, o intervalo. Então aqui divide por 2. E aqui eu colocaria mais um. 100 menos 10 vai dar 45. Vai dar, desculpa, né? Vai dar 90. 90 dividido por 2 vai dar 45, mais 1, 46. Beleza? Vou seguir o mesmo princípio aqui para os demais. Vou sumir para não ficar na frente aqui. Aqui a gente vai chegar no 3. Então eu preciso determinar o primeiro valor que dá para dividir por 3. Aí a gente vai na tabuada, tá? Depois do 10 vai ser o 12. Então a gente vai começar aqui com o 12. O 12 aqui. E antes do 100, é só você lembrar de um número que dá para dividir por 3. Não é difícil, é o 99. Tá? Então eu iria do 12 até o 99 aqui. Vou aplicar de novo a progressão aritmética e depois eu faço esse bisuzinho aqui. Ó. Na progressão aritmética, que a gente teria aqui foi por 2, tá? Vamos marcar aqui. O 2. Vamos colocar aqui para ficar mais organizado. Vamos jogar o 3 aqui. Então no 3 eu teria o 99 como primeiro termo, o último termo, o 12 como primeiro termo, somando n menos 1. E claro, quando você descobre que o 12 é divisível por 3, o próximo você vai somar mais 3, é o 15, o 18. Então a tabuada é uma progressão aritmética, por isso que dá certo aqui. E eu vou colocar então a razão que vai ser 3. Então se eu quero por 3, eu vou fazer razão 3, por 5, razão 5, assim sucessivamente. Mesma coisa, passa esse 12 para o outro lado. Aqui a gente vai ficar com 87 igual a n menos 1 vezes 3. Não faz distributiva, tá? Quem é meu aluno aprende que não faz distributiva. Esse 3 eu vou passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. 87 se dividir por 3 vai dar 29. Olha errando a continha aqui. Vai dar 29. Igual a n menos 1. Esse menos 1 passa para o outro lado. Então n é igual a 30. A gente vai ter aqui então um total de 30 números. Fechou? 30 números aqui. Se a gente pegar o mesmo princípio dessa continha, a gente faria 99 menos o 12 dividido por 2. Por 2 não, né? Aqui o caso é por 3. Por 3. Mas não é possível, minha caneta hoje não está cooperando. Mais um, tá vendo? Essa continha aqui dá certo. 99 menos 12 vai dar 87. Divide por 3 vai dar 29, soma mais 1, 30. Tá? Então, apesar de ter essa fórmula aritmética, eu prefiro fazer por PA. Vamos aqui para a questão do 5 agora. O 5, a gente vai ter o primeiro valor que dá para dividir é o próprio 10. O último valor é o próprio 100. Então, a gente vai ficar com essa sequência aqui para determinar quantos valores dá para ter aqui dentro desse universo. E vamos lá, então, pensar aqui no 5, trabalhando também a PA. Então, eu vou ter o 100, o primeiro sendo o 10. Aqui eu vou ter o n menos 1. E a razão, quando for o 5, é sempre ficar somando 5. Esse 10 para o outro lado subtrai, então a gente fica com 90 igual a n menos 1 vezes 5. Então, 90 se dividir por 5 vai dar para a gente 18, igual a n menos 1. Então, n é igual a 20. Vai dar o mesmo valor se fizer a continha aqui. Então, eu chego aqui no total de 20. E falta chegar no último, que é o 6. O 6 é legalzinho também, por quê? Porque o 6, quando a gente jogar na PA, a gente vai ter aqui o quê? O primeiro valor, né, vai ser o 12. Então, daria para começar com o 12, é o primeiro número que dá para dividir por 6. Só que antes do 100, a gente tem que fazer aqui vou tomar alguns cuidados.
O número divisível por 6 ele tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. E tem que ser um número par e divisível por 3. Para chegar nessa resposta, a gente tem que fazer o quê? Para descobrir que é divisível por 3, a gente tem que somar os algarismos e esse número tem que ser divisível por 3. Então, 99 é ímpar, não vai dar. 98, se a gente somar o 98, vai dar 17, não vai dar. 97 não é. 96. 96, ele é par. E se eu somar esses algarismos, o 9 mais 6, vai dar 15. E o 15 é um número divisível por 3. Então, os números que dão para ser divisíveis, né, vai ser iniciando no 12 e terminando no 96. E aí a gente vai fazer de novo aqui a progressão aritmética. Então, a gente vai ter aqui o último termo 96, o primeiro termo 12, vai somar n menos 1, vezes a razão, que nesse caso é 6. Vamos passar o 12 para lá, vai ficar 96 menos 12, que vai dar 84, dividido por 6. Deixa eu fazer como eu fiz os outros, né? Você acompanha assim. Então vai dar 84 igual a n menos 1 vezes 6. O 6 vai passar dividindo, tá? Vai dar aqui pra gente o 14 igual a n menos 1. Então n é igual a 15. Então aqui a gente vai ter 15 termos. Mesma continha daria para fazer aqui, ó. Se pegasse 96 menos 12, dividido por 6, mais 1. Tá? Ok, ó. Pensar isso na hora da prova, isso não é tão fácil. Então, a gente subtraiu aqui, vai dar 84. 84 se dividir por 6 vai dar 14. Só mais um, 15. Agora a gente tem que fazer o quê? Somar essa quantidade de número que apareceu aí. Uma questãozinha que ia dar um pouco de trabalho para a gente chegar na resposta. Vamos somar todo esse universo aí. 46 mais 30 mais 20 mais 15, que deu 111, então eu errei. Então, pera aí que em algum lugar aqui eu devo ter somado errado. 29 aqui dá 30, aqui, errei aqui, ó. Eita, professor. Então aqui o menos 1 vai passar para o outro lado, né? Então aqui vai dar 19. Então, os múltiplos do 5 não são 20, são 19. Agora sim, agora se eu não errei mais nada, cadê aqui a cor da minha... Aqui, se eu não errei mais nada, deixa eu só confirmar o outro lá para a gente já fazer a conta direitinho. Desde que eu pegue a caneta certa, né? Aqui 15, tá? Então vai ser 49 mais 30 mais 19 mais 15, que vai dar 110. Já dá 111, vai dar 110, aí bate aí a resposta, letra B. Bravo. Então, a questão que deu um pouquinho mais de dificuldade, mas percebeu. Por PA dava para fazer, por esse princípio de pegar a quantidade de valores, que é o mínimo, né? O primeiro múltiplo, o último múltiplo, divide pelo valor que você quer, né? De múltiplo, você sempre vai chegar na resposta. Isso é um princípio aritmético. Beleza? Então, a questão aí bem legal de ser feita. Questão número 19, questão clássica também, raciocínio lógico. Eu vou mostrar o meu método para chegar na resposta. Então, vamos lá. Ó. Em uma quadra da rua Tiburcio Cavalcante estão localizados 5 estabelecimentos comerciais e de serviços. Padaria, sapataria, farmácia, ponto de combustível e barbearia. Sobre as posições relativas dos estabelecimentos, sabe-se que a barbearia situa-se entre a sapataria e a padaria. A farmácia e a padaria são vizinhas. O posto de combustível não é vizinho da barbearia nem da farmácia. Assim, é possível concluir acertadamente que... O que eu vou fazer aqui? Vamos lá, vamos chamar a padaria de P, a sapataria de S, a farmácia de F, o ponto de combustível de C e a barbearia de B. A gente vai com as variáveis diferentes aí. Vamos traçar uma reta como se fosse a rua Tiburcio Cavalcante e vamos posicionar com espaços abertos, um espaço um pouquinho maior entre elas. A barbearia situa-se entre a sapataria e a padaria. Então a gente vai pôr a barbearia aqui, ó. Vamos colocar a sapataria aqui e a padaria aqui. Poderia fazer diferente a padaria e a sapataria? Poderia, porque a gente não sabe qual é a posição delas na rua. Talvez isso não seja nem importante para chegar na resposta. Mas vamos lá, vamos deixar assim. Então a gente colocamos lá o que o enunciado está pedindo. A barbearia está situada entre a sapataria e a padaria. Não é vizinha, está entre elas. A farmácia e a padaria são vizinhas. E o que a gente tem aqui de possibilidade? É isso que é importante. A gente pode situar a farmácia nesse ponto ou nesse ponto aqui. Certo? Você pode até colocar na sua própria linha aqui. Ó. Você pode pôr o F aqui e o F aqui. Isso garante que a farmácia é vizinha da padaria. Só que a gente não sabe em que posição. Beleza? Então vamos deixar desse jeitinho aqui, na reta, do jeito que o professor fez aqui. Ó. Vamos deixar assim. Beleza? O posto de combustível não é vizinho da barbearia nem da farmácia.
Então, o posto de combustível, ele não pode estar aqui, porque se eu colocar ele aqui, ele é vizinho da barbearia. Se eu colocasse o posto de combustível aqui, vamos pensar aqui, ó, essa possibilidade. Eu coloquei o posto de combustível aqui. Então, de fato, a farmácia estaria aqui, só que eu tenho um problema. O posto de combustível ficaria no lugar, né? Ficaria vizinho da barbearia. Então, eu não posso ter isso aqui, certo? Então, a farmácia continua podendo estar aqui. Só que eu não posso colocar o posto de combustível aqui, porque se eu colocar o posto de combustível aqui, ele fica vizinho da farmácia e da padaria. Eu poderia colocar o posto de combustível aqui, por exemplo. Tá? Então, eu poderia colocar o posto de combustível aqui. Se eu colocasse o posto de combustível aqui, a farmácia viria para cá. Tá? E tem uma outra possibilidade, que é colocar o posto de combustível aqui. Porque se eu colocar o posto de combustível lá no começo, ele não é vizinho nem da barbearia e nem da farmácia. Então, o combustível, a posição que ele vai estar ali, eu não sei dizer. Eu posto ele aqui, se eu colocar ele aqui, ele fica... não é da barbearia, isso. Então, se eu colocar o combustível aqui, ó, ele fica vizinho da padaria. Se eu colocar o posto de combustível aqui, ele fica vizinho da sapataria. Beleza. Então, vamos dar uma analisada aqui para ver o que a gente consegue concluir. A sapataria e a farmácia são os estabelecimentos mais afastados? Não. Porque a sapataria, vamos pensar na farmácia ocupando esse ponto aqui, ó. Se a gente colocar a farmácia ocupando esse ponto, o posto de combustível tem que vir para cá. Então, eu consigo ter a farmácia como posto mais distante, a padaria, a barbearia, a sapataria e o posto de combustível. Então, não seria a sapataria, certo? Seria, de fato, aí o posto de combustível. Essa aqui está errado. O posto de combustível e a padaria são estabelecimentos mais afastados. De novo, se a gente colocar o posto de combustível aqui, a farmácia pode ocupar o ponto mais distante. Então, a gente teria o que aí? O posto de combustível e a padaria não seriam os postos mais distantes. O posto de combustível tem apenas um vizinho. Essa é a correta em qualquer cenário. Eu consigo ter o posto de combustível como sendo o vizinho da sapataria ou o posto de combustível sendo o vizinho da padaria. Tá? E eu teria essa montagem que eu coloquei aqui. Teria sapataria. Deixa eu fazer uma linha separada com as possibilidades, né? Eu teria sapataria, barbearia, farmácia, aqui a padaria e aqui o combustível. Essa possibilidade, pelo enunciado, a gente consegue ter, ó, dá uma olhada aqui, ó. A barbearia situa-se entre a padaria, a sapataria e a padaria. Barbearia está entre essa padaria e a padaria. Perfeito. A farmácia e a padaria são vizinhas. A farmácia e a padaria são vizinhas. Perfeito aqui. O posto de combustível não é vizinho da barbearia nem da farmácia. O posto de combustível está sendo vizinho da padaria. Ou ele pode ser vizinho aqui da sapataria. Só para te colocar aqui a possibilidade, seria aqui, né? Não sendo o posto de combustível. Aqui, vamos colocar essa possibilidade para ficar bem montadinho aqui. Aqui eu teria a possibilidade de ter a farmácia aqui. Certo? Então, ó, esse cenário aqui é possível. Primeiro cenário. E aqui o segundo cenário. Eu teria a barbearia situa-se entre a sapataria e a padaria. Barbearia está entre a sapataria e a padaria. A farmácia e a padaria são vizinhas. A farmácia e a padaria são vizinhas. O posto de combustível não é vizinho nem da barbearia, nem da farmácia. Está aqui, ó. Ele é vizinho só da sapataria. Então, esses dois cenários são possíveis. Por isso que essa questão seria um pouquinho mais difícil. A barbearia e a farmácia são vizinhas. Tá vendo aqui, ó? Nesse cenário, a barbearia e a farmácia são vizinhas. Mas nesse aqui de cima não é. Essa aqui acho que muita gente acabou marcando sem querer, né? Acabou se confundindo. A padaria tem um único vizinho. Não, a padaria pode ter a farmácia e a barbearia, ou o combustível e a farmácia, nesses dois cenários que estão abertos aí. Então a resposta correta é a letra C aí, Charlie. Espero que você tenha gostado. Se gostou da explicação, não deixa de curtir o vídeo porque ajuda demais o professor. Fechou? Questão número 20, uma questão que tinha que cair, né? Não tem jeito. Você está falando de matemática, se tiver lá equação primeiro grau, sistema de equações primeiro grau, sistemas lineares, esse tipo de problema sempre aparece. Então vamos ler o problema aqui para a gente chegar na resposta e você sair daqui sabendo um macete especial para resolver essa questão. Carmen, Heitor e Joana foram ao mesmo supermercado varejista e adquiriram os mesmos produtos alimentícios, quais sejam arroz integral, feijão preto e farinha de mandioca. Considerando as mesmas marcas e características,
Carmen comprou 3 kg de feijão, 4 kg de arroz e 2 kg de farinha, pagando um total de R$ 73,50. Heitor adquiriu 3 kg de feijão, 5 kg de arroz e 2 kg de farinha, totalizando R$ 81, enquanto Joana pagou 57 pelo conjunto de 3 kg de feijão, 3 kg de arroz e 1 kg de farinha. Se X, Y, Z são os preços por quilo de cada um dos produtos, então a soma X mais Y, Z é igual a... Bom, a gente vai chamar de X, Y, Z na ordem, tá? Então o arroz é X, o feijão é Y e o Z é a farinha de mandioca. Então vamos montar as equações que a gente tem aqui, ó. Carmen comprou 3 kg de feijão, o feijão a gente colocou que é o Y, então vai ficar 3Y. Deixa eu ver só como é que ele colocou aqui. Tudo é feijão? Feijão. Ele inverteu o feijão com arroz ali, né? Então vamos lá, vamos colocar nessa ordem aqui. 3Y mais 5 de arroz, 5X, mais 2 de farinha, 2Y. Isso é 73,50. Deixa eu sumir para não ficar na frente da conta aqui. Vamos fazer essa continha tomando cuidado para colocar as variáveis certas, né? Então, ele está com 3 kg de feijão. 4... Eu já errei, ó. Aqui é 4. Ô, professor. Aqui é 4, professor. Então, 3, 4, 2. 3, 4, 2, 73,50. O Heitor foi 3 kg de feijão. Então, também ele pega 3Y, 5 de arroz. Então, 5X e 2 de farinha. 2Y. E ele paga R$ 81. Beleza, vamos contar então, só para marcar aqui, né? Tá um pouquinho melhor de a gente entender. Aqui a Carmen, aqui o Heitor, só para a gente não se perder. Então o Heitor tem que ser 352, 352, tá certinho. E por fim a gente vai ter a Joana. Isso aqui é bom para a gente não se perder, tá? Na hora de montar. A Joana, ela paga feijão, são 3Y também. 3 kg de arroz, então o arroz 3X. E 1 kg de farinha, mais Y. E ela paga 57. Então, só para a gente confirmar, Joana é 331. Então, aqui, feijão, arroz e farinha. O que eu peço sempre para você fazer nesse tipo de questão? Meu aluno, se eu vou te considerar meu aluno que você está assistindo minha aula, você tenta ver, dá uma namorada nos números ali. E você vai fazer aquele negócio do escalonamento, que o cursinho ensina a fazer escalonamento. Aí você fica 2 eras fazendo por escalonamento. Não, dá uma olhada e busca ali com uma certa esperteza o que está acontecendo ali. Se você olhar essa primeira equação e essa segunda equação, olha para ela. A gente tem 3Y, 3Y, 2Y, 2Y. Só tem um valor mudando ali. Você está vendo que ela está levando, em termos gerais, ela está levando um pacote de arroz, 1 kg de arroz a mais. E esse preço está aumentando. Ó. Pensa comigo, isso que está aumentando só pode ser aquilo que está mudando na outra equação. A única coisa que está mudando na outra equação é um pacote de arroz, é 1x. Então você já pode considerar que o x ele é igual à diferença de 81 menos 73,50. Pode ter certeza disso, certeza. Se a gente virar essa diferença aqui, ó, vai dar 7,5. Percebeu que se você fosse escalonar, é prejuízo para você. Você já descobriu o preço do arroz. Então é uma visão muito importante que você precisa ter. Você perceber que só está mudando um valor das variáveis, então aquilo que está aumentando ou diminuindo tem relação com esse valor. É isso. Então agora a gente já sabe o valor do x, a gente já consegue mexer muito com essas duas equações. E eu vou buscar a mesma coisa. Ó. Se eu pegar essa agora, eu vou olhar para essa equação aqui, que é a C e a J. Ó. É 3y, 3y, 2y, y. A menor. É o 3y nas duas. Ó. Então eu vou trabalhar com C e J aqui. Ó. Vou trabalhar essas duas equações. Claro que substituindo o valor do x pelo valor que a gente já sabe. Então a gente fica com isso daqui, ó, na C, né? 3y mais 4 vezes 7,5. Vai dar 20, então 2, vai dar 28, 30. Vai dar 30 reais aqui, ó. Mais 2y é igual a 73,50. Nessa de baixo, a gente vai ter 3y mais 3x. Vamos multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 5, 15, vão 1. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. Fica 22,50. Mais y. Bacana, sendo igual a 57 reais. E agora a gente vai isolar, para a gente ter os valores relacionados. A gente vai ver aqui com 3y mais 2y é igual a 73,50 menos 30, que vai dar 43,50. E embaixo a gente vai ter 3y mais y sendo igual a 57 menos 22,5. Vamos ver quanto vai dar? 34,5.
34,50. Mesmo raciocínio, ó. A quantidade do y é a mesma. É o 2y que está mexendo, ó. Eu tinha 2y e foi para y. Então a diferença que você tem aqui é de 1y. Então, se eu estou levando menos, eu vou ter um valor menor. Essa diferença é justamente esse y que eu levei a menos. Então você vai fazer 43,50 menos 34,50. A gente chega na resposta que é 9. Então o y é igual a 9. Beleza. Estamos super bem na questão. Agora a gente só precisa terminar escolhendo qualquer uma dessas duas equações que a gente já tem aqui, ó. Como a gente já pegou essa 3y mais y igual a 34,50, vamos trabalhar com ela. Porque agora a gente sabe, deixa eu sumir para não ficar na frente, né? A gente sabe o valor do... Aqui não é y, né, professor? Aqui é z. Nossa, eu errei desde o começo. Desculpa aí. Aqui é z, né? Eita. Foi mal. Então aqui é z também. É a emoção de estar corrigindo a prova de vocês. É a emoção de estar ensinando vocês. Então aqui, ó. Vamos colocar aqui o z. E vamos colocar o z aqui também. E aqui também é z. Eita, tudo errado aqui. Beleza, agora eu corrigi. Vamos lá, aqui a gente vai substituir esse z por 9. Então a gente vai ficar com 3y mais 9 igual a 34,50. Por outro lado, eu vou ficar com 3y é igual a 34,50 menos 9 vai dar 25,5. E 25,5 dividido por 9 não, é por 3, vai ficar igual a, vou fazer aqui, 8,5. O y é igual a 8,5. Se a gente somar toda essa turma aí, vai dar 7,5 mais 9 mais 8,5. Aí chega no valor de R$25. Marca a letra alfa aí, que é a resposta que eu cheguei. Tá? Então, se a gente for fazer para o escalonamento, a gente acaba levando mais tempo. Se você quiser printar a tela, pode printar. Aproveita aí, printa a tela, tira uma foto se você quiser. Se for fazer para o escalonamento, leva muito mais tempo. Porque a gente tem que ficar, tira de uma, né, elimina nas duas variáveis. Pode ser que você, se você tem prática, até seja mais rápido. Mas para quem não tem prática com escalonamento, o melhor caminho é esse. Dá uma namorada, porque sempre, olha o que eu estou dizendo para você, sempre tem escondidinho dentro do sistema uma maneira mais inteligente de resolver ela. Tá? Eu vou dizer para você que na minha experiência como professor, já fiz professor há 25 anos, há 24 anos como professor. Eu já vi praticamente muitas questões de sistemas e olha, são raros que a gente tem que fazer por escalonamento puro. Na inteligência ali, namorando os números, a gente chega mais rápido. Fechou? Vamos para a questão número 21, questão que eu vou até sumir porque ela já tomou todo o espaço da tela. O número de declarações do imposto de renda de pessoa física enviadas este ano de 2025 ficou abaixo da expectativa da Receita Federal. 43.344.108 contribuintes entregaram o documento no prazo, contra a estimativa de 46,2 milhões de declarações previstas neste ano. O total representou um crescimento de apenas 0,08% em relação a 2024, quando 43.310.900 contribuintes entregaram o documento dentro do prazo. Então eu achei bem legal, porque ele deu a porcentagem de aumento e falou quantas pessoas de fato, né, entregaram aqui, ó. Então, em 2024, foram 43.310.900 e em 2025, 43.344.108 contribuintes. Ele deu o aumento, ele quebrou muito o nosso galho. Então, ele vem aqui, com base no texto, é correto concluir que o percentual de 0,08 corresponde ao número de contribuintes que é menor do que 33 mil? Não, a gente só vai fazer o quê? A gente vai fazer essa diferença de 43.344.000, né? Vem aqui, ó, pega 43.344.108 e subtrai 43.310.900. Vamos fazer essa diferença aqui rapidinho. Vai ficar 43.344.108 menos 43.310.900 contribuintes. Essa diferença vai dar no total 33.208 contribuintes. Ele fala que é um número menor que 33 mil, não, é maior que 33 mil, mas está errado. O percentual de 0,08 corresponde ao número de contribuintes maior do que... Tá vendo? A questão
A gente tá tão acostumado a calcular a porcentagem, ele deu para você o quanto esse 0,08 é. Era só fazer uma conta de subtração. A questão é, lá nas últimas cai um refresco. Ainda assim, se você chegar lá, pensa... Porque se você sofreu nas primeiras, às vezes nem chegou aqui. Às vezes chegou aqui já traçalhado, fala, eu vou chutar essa daqui. Não faça isso não, dá uma namorada na prova, estuda a prova antes, seja um general do seu conhecimento. Caminhe com o seu exército, que é o que você sabe, de forma inteligente, tá? Não deixa o seu exército sofrendo naquilo que é mais difícil. Vai garantindo aí o que é fácil. Para quando você chegar no mais difícil, você ter condições, você tá com moral mais alto, você vai acertar. Fechou? Vamos lá então. Aqui vai ficar o quê? O percentual corresponde ao número de contas maior que 35 mil? Não. A previsão indicava um possível acréscimo de 8% de declarações entregues à Receita Federal. Aí, para essa conta, a gente teria que fazer um pouco de cálculo, né? Que ele pensou em 46,2, aqui está 43,34 aí. Teria que fazer essa conta. Mas vamos ver se de repente não tem alguma coisa aqui já para a gente. O percentual de 0,08 corresponde ao número de contribuintes que fica entre 33 e 35 mil aproximadamente. Está aqui, ó, 33.208. Essa é a resposta. É a delta. Tá? A previsão indicava um possível acréscimo de mais de 8% de declarações entregues à Receita Federal. Aí a gente teria que fazer, de fato, o cálculo, tá, do aumento aqui. Vamos fazer isso então. A gente teria aqui 46.200.000, certo? Sendo 1x e o 43.344.108 sendo 100%. Como a gente quer saber se o aumento em relação a esse valor, ele que precisa ser o seu 100%. Então a gente teria esse valor aqui, ó, seria 46, essa continha, né? Esse valor vezes esse, né? Então a gente faria aqui o cruz credo, ficaria x igual a esse valor, 46, né? Com mais 2 zeros, dividido. Olha, a gente sabe que isso aí não vai dar nunca 8%, né? Vai dar um número todo estranho, mas vamos lá. 46 dividido por 43, 344, 108. Vai dar 6,50, vai dar um aumento aí de 6,59%. E ele fala aqui que é 8%, né? Um acréscimo de 8%, de forma alguma, tá? A 6,59. Mas para você ver, não precisava fazer isso aí se tivesse essa presença de espírito de... Ele fala do 0,08 aqui, né? É justamente o valor que ele está dando aqui. Então, na questão aí que se você tivesse com uma pressão 12/8 mais calmo, chegaria na resposta bem rápido. E finalizando, essa questão sim, uma questão um pouco mais difícil, um pouco incomum dentro do universo de questões de raciocínio lógico que eu costumo ensinar, tá? Então, essa eu digo o seguinte, eu sou muito sincero, essa aqui não está no meu curso, tá? Então, eu vou incluir essa questão no meu curso, porque no próximo curso, quem fizer o meu curso tem que saber tem que sair do curso sabendo resolver todas as questões. Nessa aqui eu peço desculpa para você que de repente com o meu curso for fazer a prova, essa eu falei com você, mas eu vou corrigir e vou, claro, né? Pelo menos as demais, as outras eu acertei todas. Essa aqui realmente falhou no curso que eu tenho hoje, mas eu vou acrescentar esse conceito para acertar essa questão. Ele diz o seguinte, os dias da semana que não são sábados nem domingos, são no presente texto denominados dias feirantes. Sobre o total de dias feirantes do segundo semestre, isto é, de 1º de julho a 31 de dezembro de um determinado ano, é correto afirmar que pode ser, tá? Então vamos lá. A gente vai primeiro começar calculando o total de dias que a gente vai ter de 1º de julho a 31 de dezembro. E a gente precisa saber aquela regrinha, né, de quando tem 31 e 30. Aí a mão do ossinho aqui, né? Você pega aqui a sua mão, sempre que dá em cima do osso, tem 31. Quando der entre os ossos, 30. No caso de fevereiro, pode ser 28 ou 29, tá? Então aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, agosto, setembro. Vamos lá, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí você volta para cá. Então, julho tem 31, aí volta para agosto. Agosto tem 31. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a gente tem essa seguinte sequência aqui, ó. Julho com 31 dias. Agosto com 31 dias. Setembro com 30 dias. Outubro com 31 dias. Novembro com 30 dias. E dezembro com 31 dias, tá? Julho e agosto são, né, na mãozinha aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, volta, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, sempre que dá em cima do osso, 31. Não deu em cima do osso, 30.
e de julho para agosto você volta para a mesma mão em cima do ossinho aqui, que você nunca mais erra esse tipo de problema, tá? Então, eu teria que fazer o que aqui? A soma, para saber quantos dias nós temos. Então, se a gente somar aí, a gente vai ter um total de 31, mais 31, mais 30, mais 31, mais 30, mais 31. A gente vai ter um total de 184 dias nesse segundo semestre aí, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir isso aqui por 7, para ter o total de semanas cheias. Então, vamos pegar o 184 e vamos dividir, cadê aqui? 184 e vamos dividir por 7. 18 por 7 vai dar 2, 2 vezes 7, 14 para 18 deixa 4, desce o 4, 44 por 7 vai dar 6, 6 vezes 7, 42, tira de 44, deixa 2. Então, a gente tem 26 semanas completas. E me sobram 2 dias. Então, a gente tem 26 semanas completas. O que você precisa entender aqui? Você vai ter 26, pensando em ideia, da semana completa, você vai ter 26 domingos, você vai ter 26 de segunda até sexta-feira. Então, você vai ter aqui, né, 26 sequências, tá? Segunda, sexta-feira, completas, dias feirantes. E você vai ter um sábado aí que vai ser o 26 dias também. Então, nessa sequência de 184 dias, o que você percebe? Você percebe que você vai ter 52 dias sábados, né? E domingos. Deixa eu sair da frente aqui para não atrapalhar o nosso raciocínio. E domingo. Então, o que a gente tem aqui? Nessas 26 semanas completas, a gente tem 52 sábados e domingos. Só que a gente tem que lembrar que está sobrando 2 dias aqui, ó. Sobrando. E o que acontece com esses 2 dias que estão sobrando? Vamos pensar nos dias não feirantes. O que eu posso ter? Eu posso ter no máximo, tá? Eu posso ter no máximo, esses 2 dias, eles podem ser, estão sobrando, eles podem ser dias não feirantes. Como assim? Esse 1º de julho, por exemplo, ele começou num sábado. Então ele começou sábado, domingo, são esses 2 dias, e aí entraram as 26 semanas completas. Certo? Então eu pegaria esses 52 que eu já tenho aqui e somaria esses 2 no máximo. Então aqui eu teria 2, o sábado e o domingo, somados com 52, eu teria um total de 54 dias não feirantes. Nessa hipótese, a gente teria 184 dias no total, menos os 54 dias não feirantes. Então, a gente teria aqui um total de 130 dias feirantes. E beleza, chegamos aqui numa possibilidade. A gente tem várias alternativas com 130 aqui. Essa aqui não é. E essa aqui também não é. A gente consegue ter 130 dias feirantes. Vamos pensar no mínimo. No mínimo, de fato, eu vou ter, né, 0 dias. Então, esse aqui começou, por exemplo, esse dia aqui, esse ano, começou numa segunda. Então, eu tive uma segunda, uma terça, e aí entrou 26 semanas completas, de quarta a quarta. Pode acontecer, não tem problema. Então, a gente teria o que aqui? 184 dias no total, menos os próprios, né, 52 dias feirantes aqui. Então, seria 184 menos 52, que vai dar, no caso, 132 dias que são feirantes. Essa aí é a resolução dessa questão. Então, poderia ser 130, 131 e 132 dias feirantes. A resposta correta é a Charlie. É uma questão que trabalha um pouco aí de calendário e vou incluir isso no meu material. Então, para você que está chegando, isso aqui é um material completo que ensina tudo. Pode me mandar, pode conferir aqui na descrição desse vídeo, que tem ali o link para o meu curso. E sim, ele é feito para você chegar na prova capaz de resolver todas as questões, tá? E para você que chegou até o final do vídeo, eu deixo sempre aqui o meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado da explicação, da didática. Já queira realmente me chamar de professor, porque eu vou ter um prazer de ter você como meu aluno. Então já se inscreva no canal, já ative a notificação. Toda semana tem muito conteúdo aqui voltado exclusivamente para concurso público. Você não vai ter nada aqui que faça te perder tempo, não. Cada minuto que você passar aqui dentro do meu canal é voltado para deixar você mais preparado para dominar a matemática, para dominar o raciocínio lógico e ser aprovado de vez. Então vai ser uma alegria ter você como meu aluno. Fechou?
E se gostou, conheça meus cursos, me manda um WhatsApp lá e com certeza eu tenho algo especial para você, para realmente te formar uma parceria de sucesso. Se você se inscreveu, então até o próximo vídeo. Tchau!